Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Pod na Fé. É o seu podcast para a gente falar sobre espiritualidade e fé. O que é fé para você? Como você exerce aí a sua fé e a sua espiritualidade? Para nós aqui não importa a maneira, o que importa é como você chega a Deus, né? E a um poder superior, a essa inteligência suprema que nos acolhe, que nos criou e que todos os dias olha por nós. Então, o importante é como você exerce e professa a sua fé. E aqui nós respeitamos, e a ideia é levar essa visão diferente para que a gente possa discutir, entender, às vezes, pontos que a gente não entende da religiosidade de cada um. Então, esse aqui é o segundo episódio e hoje estou aqui com uma pessoa que eu gosto muito, tá? Tenho um carinho muito grande por esse amigo, José Damião. E o José Damião, hoje, ele que é um jornalista e que sempre está entrevistando, hoje trocamos os papéis aqui. Hoje ele vai ser entrevistado, vai falar pra gente sobre a sua trajetória, sobre a sua profissão, que também é um exercício de espiritualidade. Bem-vindo, Damião. Obrigado. Mariana Garol falou que bom, estamos juntos aqui para a gente poder estar falando de espiritualidade, falando de fé. Obrigado pelo convite, gratidão, viu? Gratidão. E conta pra gente e pra quem tá nos ouvindo aí no YouTube, você que tá aí no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, procure a gente lá no Instagram, Pod na Fé, a gente tá sempre postando trechos, né? Pílulas e reels dos nossos entrevistados. E conta pra gente, Damião, como é que foi como que a sua profissão anda ao lado de fé e espiritualidade, pra quem não te conhece. Vamos lá. Olha, esse caminhar de fé, ele começou na Rádio Boa Nova, mas eu tenho, minha trajetória como radialista, eu trabalhei 5 anos na Rádio USP. Tá. Eu trabalhei 5 anos na Rádio USP, fazendo uma coisa que eu amei de paixão, porque é uma coisa que eu aprendi muito, porque a gente fez um programa para criança em rádio. Olha que gostoso. Então, era uma equipe grande, não era eu, era uma equipe. Então, a gente tinha várias pessoas, 3 amigos que já eram de velha data, que a gente estava procurando fazer alguma coisa em rádio. E aí, surgiu essa oportunidade na USP, aí na USP, então, foi aquelas coisas, né? Uhum. Nada por acaso. Uhum. De repente, a gente entregou um projeto, falou, vamos fazer um projeto de um programa para criança em rádio. E aí, quando a direção lá da USP pegou, falou, como assim? Eram 3 ou 4 projetos falando com a mesma proposta, falava de criança. Aí ele pegou e falou, juntem-se todos e vamos fazer um programa, uma coisa só. Tá. Aí, ok, então juntou várias, eu e mais 2 amigos tínhamos feito um projeto e mais outros projetos. Se juntou todo mundo e a gente fez, na época, que era o Quintal Encantado, o mundo da criança, o mundo mágico da criança no rádio. Que era toda uma proposta de você contar histórias para as crianças. Então a gente era um programa que ele começou com 30 minutos, passou depois para 60 minutos, e a gente contava histórias. Então a gente tinha vários quadros, várias maneiras de como... E por isso que eu falei que dava muito prazer, porque você tinha que escrever Era uma união de fatores, era uma Legal. coisa que eu já gosto muito de falar, junto com a proposta de fazer um rádio, que era um grande sonho fazer rádio, e aí abriram-se as portas e a gente começou a fazer esse programa para criança. Foram 5 anos, passamos por 3 gestões dentro de diretoria do campus da USP, a terceira não curtiu muito, parou, falou, acabou. Então, depois de mais de 200 programas que a gente fez, acabou. Era um sonho, falei, nossa, agora é aquelas histórias, né? Você fala, agora eu quero continuar vivendo, fazendo rádio. Tá. Na época, lá era um trabalho voluntário, na USP, foram 5 anos de trabalho voluntário, mas eu falei, agora eu quero fazer só isso na vida, né? E aí surgiu a possibilidade com o Jeter na rádio, naquelas coisas também, né? Vem 1 vez, 2 e 3 e não virava. Um dia eu liguei e ele, olha, eu sei uma vaga na discoteca. Eu falei, maravilha, tá tudo certo. Vou abrindo as portas pela discoteca.
Achei que seria tão fácil, Mariana. Quando eu cheguei na rádio, eu falei, poxa, fazer o quê? Juntar música ali de Milton Nascimento, de Lô Borges, Chico, Caetano, Roupa Nova, Guilherme... Meu, um pouco de Beatles, Elvis, tão simples. Cheguei na rádio, eu olhei e falei, peraí, qual é a proposta daqui da rádio? Sertanejo. Falei, oi? Não sabia nada, literalmente, de verdade, eu não conhecia nada de sertanejo. Eu falei, opa, tá aqui, tô aqui, é essa a minha ideia, ok? É isso que eles fazem? Vamos aprender. Em alguns meses eu não só conhecia muito de sertanejo, como já conhecia as duplas que estavam aí. Então, exemplo, para mim é marcante isso, porque era época de Copa do Mundo, então foi num hotel aqui em São Paulo, que uma dupla nova que estava chegando ali era Zezé de Camargo e Luciano. Eles estavam lançando o primeiro disco deles, lá estava eu lá para conversar com eles. E aí o bom, né, de todo esse trabalho, porque trabalhando na Rádio Boa Nova, quando eu vim para a Rádio Boa Nova, a vida me ofereceu a possibilidade de oferecer, já que eu estava mexendo com artistas, trazer esses artistas para as crianças. Até hoje eu me lembro quando a gente trouxe, na verdade, na época, era João Paulo e Daniel, me lembro muito disso, porque isso marcou para mim muito grande, isso foi uma marca muito grande. Porque eles subiram no palco e eles pararam e perguntaram, o que vocês querem ouvir? Pensa em Mim. Era uma música de Leandro e Leonardo, não deles. E eles começaram a cantar Pensa em Mim. Com muita humildade. Eles falaram, pera, não vou cantar minha música, se as crianças querem ouvir Leandro e Leonardo, pensa... E eles cantaram. A capela, fizeram um negócio. Eu olhei e falei, gente, que humildade, que lindo. Tá vendo? Já começa dali, você fica... perceber dentro desses artistas muito dessa humildade no trabalho que eles desenvolvem, né? Então, o amor pelo rádio surgiu aí por um trabalho voluntário na Rádio USP. Isso. E aí você chegou... Como que você chegou até a Boa Nova? 2 caminhos, né? Na verdade, a vida foi me dando muito 2 caminhos. Porque, primeiro, antes de eu ir para a USP, eu me lembro que eu vim e apresentei o projeto pro Jeter de fazer alguma coisa aqui com ele. E aí ele olhou o projeto e falou, meu, é muito bonito isso, mas agora eu não consigo mexer com isso. Era um projeto de produção de rádio. Tá. Produzir rádio. Eu não consigo agora. Eu falei, então tá, não vai ser agora. Aí, nesse inteirinho surgiu a USP, fomos para a USP. Tá. Quando acabou a USP, eu voltei com o Jeter. Falei, Jeter, estou à disposição. Ele, por enquanto, eu não tenho nada. As coisas são assim. Aí eu tinha na época um vizinho meu, literal vizinho, eu morava na casa 4, ele morava na 2. Ele já era espírita há muito tempo, era o Juca. Ele, vou te encaminhar para a Rádio Boa Nova. Eu falei, lá, eu já conheço o Jeter. Não. Eu vou falar com ele, que eu vou indicar. Aí ele falou, marquei entrevista sua com o Jeter, tal dia, tal hora. Eu falei, tudo bem. Quando eu cheguei lá, o Jeter, o que você está fazendo aqui? Ué, fulano de tal que você conhece, é o Juca, ele marcou para você. Que é para você? É. Oh, meu Deus, mas eu não tenho. Que coincidência, né? 2 portas ali e o Jeter, mas eu ainda não tenho a vaga. Eu falei, então tá bom, eu sei, mas ele marcou, eu vou falar, não vou. Eu tô aqui. E aí passou um tempo, o Jeter parou e falou, não, agora, quando eu liguei, uma das vezes que eu liguei, ele falou, surgiu essa vaga na discoteca, eu fui. E aí entrei, o que bonito, né? Por exemplo, eu tô na rádio, exemplo, já são mais de 30 anos. Mas eu nunca fiquei parado no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu comecei na discoteca. Depois eu fui fazer um jornal que tinha lá meio-dia, e aí meio-dia tinha um jornal, e eu falei, meu, o que eu vou fazer com esse jornal? Eu falei, vou fazer uma revista. Eu vou fazer uma revista, para fazer revista eu comecei a mexer com coisa também que eu acho bonito, que é o teatro, e aí eu procurei algumas assessorias de imprensa, meu, tudo quanto era artista global que estava aqui em São Paulo fazendo espetáculo de teatro, falava na Rádio Boa Nova. Legal. Aí eu comecei, e por muito tempo, foram muitos os caminhos dentro da rádio, até aquelas histórias, né? Até porque a rádio tem uma linha, toda uma proposta de falar de doutrina espírita, mas eu, de repente, estava ali fazendo outras coisas. Aí até que depois comecei também a mexer com algumas coisas na época de doutrina espírita, na época tinha o Amilcar Del Chiaro. Ali eu falei, gente, que lindo a maneira, os desafios, com todos os desafios que ele tinha na existência dele, e ele sempre bem, sempre feliz. Eu falei, gente, que maravilha isso, né? E eu, mesmo na época que eu estava na rádio, eu só tinha um objetivo, a vida era muito simples, de fazer o bem.
Então eu não tinha. Quando eu estava na rádio, eu entrei na rádio, eu não tinha. Você falasse para mim, qual é a tua religião? Olha, antigamente eu ia à igreja, hoje eu tenho ido menos. Minha linha sempre foi de fazer o bem. Então o que eu fazia? Eu não frequentava mais nada e todo mês eu arrumava um jeito ali e falava, peraí, sobrou aqui, eu vou levar uma cesta básica para alguém. Tá. E levava minhas cestas aí, aqui, ali, acolá. Aí uma época eu parei, encontrei uma igreja, falei, eu acho que eles vão fazer o trabalho. E nunca desamparado, né? Que aí, passado um tempo, o próprio padre que estava lá, você precisa levar isso para quem precisa. Porque você traz para cá e aqui a gente não usa a sua cesta adequadamente. Eu falei, oh meu Deus, oh meu Deus. Então para isso aqui, para, não é aqui ainda. Aí ele falou, a gente tem um trabalho bonito que a gente realiza tal, assim, 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 fala com as pessoas responsáveis. Pô, cheguei lá, o negócio era gigante, né? Não era uma cesta básica. Eles queriam, sei lá, 5.000 unidades de um chocolate. Eu falei, 5.000 não dá para, não tá pro meu bolso, não é essa, o meu bolso não chega a esse nível. Aí a vida foi caminhando ali, eu tentando achar um caminho para minha cesta básica. Que eu queria só ajudar, de alguma forma eu queria ajudar. Aí, passado um tempo, minha mãe parou e a gente mudou de endereço e ela foi fazer trabalho voluntário numa igreja. Aí ela parou e falou, olha, eu acho que eu vou conseguir ajudar um pouco você. Falei, como assim? A senhora que trabalha? Ela trabalhava voluntária, ela tem umas 3 ou 4 cestas que as pessoas têm que entregar na casa das pessoas porque as pessoas não conseguem vir buscar aqui. Você não pode levar? Eu falei, tá, é isso? Bora. Fui lá, peguei a cesta básica e levava nessas pessoas que tinham dificuldade de entregar, de sair de casa. E lá ia eu entregar. Falei, pronto. Se eu não estou conseguindo, estão me dando cesta para eu entregar. Não preciso nem comprar cesta. Mas não tá. Se é assim, se é isso que é... Se é assim, tá bom para ajudar as pessoas e vai. E assim eu fui caminhando. Até que eu encontrei aí um centro espírita pertinho de casa, que é o Grupo da Paz, que eu tô lá até hoje. Legal. Quando eu cheguei no Grupo da Paz, de novo, olha, é tudo historinha também. Eu cheguei lá, olha, eu vou fazer o quê? Eu encontrei, era um sábado de carnaval, eu falei, eu queria tomar um passe, mas eu sabia que eu estava em São Paulo, eu trabalhando na casa André Luiz, eu falei, eu não vou tomar passe em Santana, porque é longe. Porque eu falei, não é um passe que eu preciso de um tratamento, eu preciso ver o que está acontecendo. Aí eu fui. Mariana, é assim, eu cheguei no centro, fiquei na última cadeirinha sentado, meu anonimato acho que durou 5 minutos. Por quê? Estou eu sentadinho lá, aquele senhor, vizinho meu, que me levou, o Juca, ele frequentava lá, quando eu estava lá, ele entrou. Quando ele me viu, ele foi lá, me cumprimentou, já foi alardear para todo mundo quem eu era que estava lá. Falei, oh, meu Deus, acabou o anonimato. Já não sou mais anônimo, já sou agora todo mundo. Já veio todo mundo me conversar comigo. Falei, ok. Aí eu parei e falei, tudo bem, gostei do lugar, vamos começar a trabalhar. Aí quando eu tô ali tentando me achar, lá aparece o setor da cesta básica do centro. Eu falei, opa... É para organizar cestas básicas. Olha a cesta de novo na minha frente. Você vê, então já tinha um chamamento para você com esse tipo de trabalho, né? Sim. Não por acaso que você tinha aquela vontade de dar a cesta básica. Sabe? E aí você olha e fala, então lá vou eu de novo trabalhar com a cesta básica de entregar no Grupo da Paz. Tá. E aí lá comecei ali trabalhando, organizando as cestas, aprendendo o trabalho que está sendo feito, e a vida vai nos oferecendo essa possibilidade. Hoje eu já estou passando essa tarefa lá dentro do Grupo da Paz para a Natália, que é uma sobrinha, está com 17 anos. Falei, olha, a responsabilidade agora é sua. Você cuida da cesta básica. Bora! E ela está adorando também. Eu falei, porque a gente vai conseguindo levar. Então a cesta, né, começou, você vê, era uma ideia minha, que eu sabia que era um caminho, e ela veio fluindo, né? Ela veio acontecendo dessa forma, né? E nessa sua jornada, quantos anos de radialista? Olha, se eu somar os rádios da USP, são 5, mais
33, 35, 38 anos a gente já 38 fazendo. anos. Entre USP e Tá. Rádio Boa Nova. Então você vê, 38 anos divulgando a Boa Nova de Jesus. Sim. Porque ali na Boa Nova, com produção, com locução, com entrevista, você acaba vivendo e respirando aquilo todos os dias da sua vida, até Sim. hoje. Porque o que acaba acontecendo, né? Você vê que isso foi tudo muito natural acontecendo, de forma muito natural na minha vida. Eu comecei na discoteca e comecei trabalhando, tanto é, quer dizer, rapidamente, o Jeter parou uma época, ele falou para mim, quando eu já estava lá, agora, aquele projeto, eu devo ter uma cópia nos meus arquivos, agora eu quero fazer aquele projeto que você me trouxe daquela época para cá. Eu falei, Jeter do céu, vamos embora. Só que eu não sozinho, não dá. Aí ele falou, não, preciso trazer alguém. Aí a gente, na época, trouxe a Luciana de Mello, começou a trabalhar ali, a gente veio juntos e conseguimos realizar. Aí eu estava crente que eu falei, agora eu mudo e vou fazer. Aí a gente colocou o Carlinhos na discoteca e não sei o que eu falei. Aí era para fazer aquilo, era para tocar Chico, Caetano, tudo aquilo que eu sabia que eu conhecia, nessa nova proposta do Jeter. E aí não estava virando, ele falou, a programação musical não está virando a contento também, vai lá você. Falei, vamos voltar. E aí ele montou uma outra equipe de jornalismo, e aí eu fui. E aquilo que eu falei, naturalmente veio acontecendo o encontro com a doutrina espírita, com os espíritas que trabalhavam ali, e você fala, peraí, o que é isso, né? Como é isso? Que você fala, eu estou trabalhando com eles, eu estou aqui com eles, né? E o que eu posso, né, trazer Sim. e aprender, ter a humildade de falar, pera, eu preciso abrir a mente para esse conhecimento. Sim. E aí eu falei, pera, deixa eu conhecer um pouco mais, aí você vai lendo uma coisa, vai lendo outra, aí o trabalho do Grupo da Paz lá, que parece ser uma coisa muito bacana, foi me fortalecendo com todo o estudo e tal, e você fala, poxa vida, aí você fala, agora eu tenho também todo esse conhecimento, né? Sim. E aí a vida nos pede a todo instante, Mariana, a todo instante, exercitar, colocar em prática tudo isso. Porque está tudo nos livros, está lá falando de Jesus, está lá falando toda a mensagem, e o nosso exercício é de colocar em prática. É desafiador, sim, porque em alguns momentos você tem muita facilidade, as coisas fluem de uma forma muito facilitada. Em alguns momentos não, em alguns momentos ela é um pouquinho mais difícil e você fala, pera um pouquinho, analisa, eu paro muito, eu consigo ainda fazer muito isso quando eu estou fazendo as coisas, tentar dar um passo atrás e olhar para o alto, o que eu estou fazendo e aonde estão aquelas estratégias muito de xadrez, né? De você, pera, qual é para onde eu consigo fluir e para onde a coisa vai? E aí eu paro e falo, pô, é ali o caminho, pronto. E aí eu vou exercitando a todo momento, né? É aquilo que Jesus nos pede, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. A vida, quando me oferece essa possibilidade, eu luto e trabalho para fazer, para realizar, sem querer nada em troca. Sim. Que é o fazer por amor, né? Fazer Daniel? exatamente. E pensando, né, na programação da rádio, tantos anos, quantas pessoas a rádio não ajudou? Sim. O seu Jeter esteve aqui e comentou de uma ouvinte que queria tirar a própria vida e ligou para a rádio. E ali naquele momento, olha a tamanha responsabilidade que ele teve de dar um conselho ali ao vivo, no ar, para aquela pessoa não fazer isso. Enfim, ele foi muito, conforme ele contou, muito inspirado ali, porque ele disse que sozinho ele não ia conseguir. Então ele acredita que foi inspirado pela espiritualidade para ajudar e aconselhar aquela pessoa. Imagina só, isso é um caso. Quantos casos, quantas pessoas não são beneficiadas com a programação? Porque hoje em dia a gente está muito escasso de bons conteúdos, né? A gente tem a internet, tem o YouTube, tem muito conteúdo, mas se a gente for falar de bons conteúdos,
a gente tem que peneirar, né, Damião? Sim. E eu acho que a rádio faz esse trabalho. E agora com o boom, né, de podcasts, videocasts, que é um trabalho que a rádio já fazia lá na frente, lá atrás, né? Atrás, sim. Fazia isso há muito tempo. Foi a pioneira nesse trabalho, né? A Sim. TV também, Sim. né? E aí a gente tem até cinema com conteúdos legais, edificantes. Nosso Lar, Os Mensageiros, agora vai ter o Nosso Lar 3. Isso. Né? Então, que bacana, que conteúdo positivo. Né? Eu acho que é muito legal isso. E você vivenciou tudo isso nesses 30 e poucos anos. Vivencio ainda, né? E Por vivencia. exemplo, Nosso Lar 3 está chegando. O Wagner de Assis está fazendo mais um trabalho belíssimo, lindíssimo. Estou numa expectativa grande de mais esse trabalho do Wagner. Tive com ele, né, acompanhando um pouco, né, desse caminhar de Nosso Lar 3. E exemplo, teve recente alguns filmes. É o meu trabalho. Sim. Então, por exemplo, teve quando vai estrear um filme novo, antes da estreia eu já estou lá assistindo na cabine ou pré-estreia para poder falar com as pessoas com conteúdo sobre, sabe, qual é a proposta, qual é o que aquele filme fala. E eu acredito muito nessa parte, aquilo que você comentou da rádio, a gente não dá para ter o tamanho desse alcance, porque é aquilo, a cada dia você tá, o que importa é que você consiga levar uma mensagem do bem, que você consiga levar, sabe, os exemplos de Jesus, a maneira, e às vezes até, se você consegue, a forma prática, olha, tenta dessa maneira fazer, tenta dessa maneira agir, para que você possa tentar, porque às vezes é aquilo, você fala para a pessoa, fica, mas como eu faço? Você conseguindo tentar dar um exemplo prático, não? E às vezes pode dar certo, e às vezes a pessoa para e fala, poxa vida, e às vezes é aquilo, né, Mariana? Eu acredito muito nisso, me lembro uma vez conversando com um amigo, e a hora que você falou do Jeter, o Jeter era um amigo querido, um amigo muito querido. Eu me lembro uma vez, era o Miguel Formiga, e ele contou uma história para mim que me marcou muito, porque ele parou e falou, também eu estava um dia preparando a palestra dele para fazer. Ele preparou toda a palestra e acabou cedo. Ele falou, acabei a palestra, está pronta. Pôs no pendrive, em tudo, e falou, vou fazer a palestra. Ok. Aí naquilo ele falou, mas tinha uma palestra de fulano de tal ali, eu queria assistir. Olhou para o relógio e falou, vai dar tempo. Aí assistiu a palestra, assistiu, falou, puxa, bonito o tema. E foi embora. Quando ele chegou para começar a palestra, ele falou, eu só lembro do que eu assisti. Eu não lembro mais nada do que eu escrevi e preparei na minha palestra. Ele falou, pera, é mais fácil eu me garantir, vou fazer a palestra do que eu assisti. E vou falar de prevenção ao suicídio. Eu vou falar em favor da vida. E ele falou. Quando acabou a palestra, e às vezes é um pouco isso, às vezes você tem que estar ali para falar para uma pessoa. É uma pessoa que precisa te ouvir, é apenas uma pessoa. Ele acabou a palestra, uma pessoa do público foi lá e falou, eu preciso do seu telefone. Não, eu preciso do telefone do seu escritório, onde eu consigo encontrar você amanhã de manhã. Eu preciso ligar para você. Ele falou, tudo bem. Toma, meu telefone está aqui, você pode me ligar. No dia seguinte, essa pessoa ligou. Eu estava indo, exatamente isso, cometer um suicídio. Aí eu olhei para aquele centro e falei, eu nunca entrei aqui, vou entrar para ver o que é. Quando você começou a falar isso, aquilo parecia que era para mim, comecei a parar e falei, tô errado, eu volto daqui para casa. E aí no dia seguinte, o que eu falei? Eu pedi o seu telefone porque era minha muleta para eu poder para eu saber, amanhã eu tenho que falar com esse homem. Eu quero conversar com ele. E aqui estou eu conversando com você. O cara está aí até hoje, virou um trabalhador da casa e tudo. Olha só. É um pouco isso. A gente não tem a noção de onde alcança. Não dá para... Eu me lembro, aquelas histórias para mim impacta. Porque um dia faz tempo, eu estava numa livraria lá em Santo Amaro, longe daqui de Guarulhos, longe daqui. Aí eu tô lá falando, né? Olha, tem tal livro, tal livro, tal livro. Aí eu só ouço alguém, Damião, eu olho do lado e falo, oi?
É você, né? Eu ouço você na rádio. Eu falei, gente, é longe, eu tô no outro lado, no outro extremo, mas a rádio sempre teve isso, né? Sempre essa parte de a gente falar. E às vezes você tem uma mensagem, às vezes o conteúdo, a proposta, atinge uma pessoa. E tudo bem, é isso. Desde quando ele tinha contado essa história, que às vezes as pessoas ficam, né, preocupadas. Não, mas tem que ter muita gente. Gente, às vezes é uma pessoa que está ali precisando ouvir aquilo. Sim. É uma pessoa só. Sim. E que jornada, né, Damião, a sua, né? Que bacana isso de você estar exercendo a sua profissão, Sim. né? Um radialista, um jornalista, um comunicador, e ao mesmo tempo tá fazendo bem. Eu creio que seja muito gratificante, né? Participar de um trabalho tão gratificante quanto a Rádio Boa Nova. Não, porque na verdade é bonita a oportunidade, né? A vida é aquela história, a vida vai nos oferecendo oportunidade. E a oportunidade que ofereceram é de fazer o bem. Aí eu olho e falo, bem, maravilha. Então, o que me cabe nesse momento, né? Ter a humildade de parar e falar, pera, como é que eu consigo colocar aquilo que eu falei para você em prática, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Olha, é assim, é assim, é assim. Como é que eu consigo ajustar isso dentro da minha vida? E é isso que eu faço. Na verdade, todo o trabalho meu é desse exercício de colocar em prática o que Jesus ensinou, de colocar em prática e de fazer, sabe? De acontecer, de falar, Sim. poxa vida, aquilo que você mesmo disse, é o amor em ação. Uhum. Então, como é que eu posso fazer o amor em ação? Tá. Para que de repente eu possa parar e falar, olha, eu colaborei de alguma forma, eu ajudei de alguma forma. E é um pouco isso que eu faço no meu dia a dia da rádio. Então, por exemplo, desde às vezes você pensar numa produção de um texto, de você pensar numa produção do que está acontecendo, de você parar e falar, pera, como é que a gente pode ajudar e pegar algumas... Porque é aquilo que a gente comentou também. Notícias tem muitas, tem muita coisa acontecendo. Sim. E você conseguir filtrar dali, falar, poxa, achei uma notícia positiva, que dessa notícia positiva eu posso estar inspirando por esse caminho. Eu não sei, é que eu falo, né? É aquilo que Jesus mesmo já dizia, é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, ou seja, eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Sim, sim. Mas sem querer nada em troca. Isso é uma parte da minha vida que eu faço. Esse exercício eu pratico diariamente, é fazer sem querer nada em troca. Eu não quero muito obrigado, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu só quero praticar o amor. Só aquilo que Jesus falou, é amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que faz isso? É assim? Vamos lá, vamos tentar, vamos se esforçar, vamos praticar, vamos colocar. E aí eu o colocar em prática. Eu consigo todo o tempo, às vezes eu posso... Sou imperfeito, às vezes mais que eu tente, paro, e às vezes você fala, puxa, errei aqui, pera, vamos corrigir. Sim. E vamos recomeçar e vamos prosseguir, vai dar certo, vai dar certo. Continuar e ter também um propósito, né, Damião? Eu acho que essa coisa de você exercer a sua espiritualidade é você saber que nós estamos aqui não para sempre. Sim, né? sim. Então é o que o Chico falava, o senso de eternidade. Que isso aqui é provisório. É uma transição. E você não é o Damião, você está Damião, né? Sim. Chico falava muito isso, né? Porque aí você tem o quê? Um propósito maior. Porque se você viver só pro agora, eu vou morrer mesmo, vai acabar. Então eu não vou me melhorar, eu não vou fazer o bem, que nem você tá falando, né? Eu não vou buscar o que Jesus praticou. Porque, na verdade, é aquilo, esse é o grande exercício, grande exercício. Porque, por exemplo, você comentou, se vai tudo acabar, então para quê? Veja, a gente não vai levar nada no caixão, não vai levar nada. Agora, você leva todo o teu aprendizado, você leva todo o teu conhecimento, você leva todas essas práticas de amor que você construiu. Aí eu paro e vejo e acabo me inspirando e vendo como é lindo, né? Porque é janeiro de 26, minha mãe retornou ao plano espiritual. E aí é aquilo, o que aconteceu? Quando chegou no mês de janeiro, eu parei e falei, poxa, e agora, né? Aí no dia do velório eu comecei a ver algumas pessoas
dizendo, ela me ajudou aqui, ela me ajudou ali, ela me ajudou acolá, ela me ajudou, fez isso. Eu olhei e falei, oi, que lindo a homenagem. As pessoas, na minha, é o que eu falei para você, eu olhei e falei, que linda a homenagem que estão fazendo para ela. Sim. Eu falei, é isso. Aí tô lá no Grupo da Paz, trabalhando ali, alguém para e só faz um comentário. Sua mãe tá por aqui. Falei, que bom, que maravilha. Aí fui correr para minha irmã, olha, mamãe já tá lá no Grupo da Paz. Como assim? Eu não choro, não faço isso, eu não faço aquilo para poder não atrapalhar ela já tá lá no Grupo da Paz. Aí passou um tempo, minha mãe foi sonhar. Aí minha irmã, naquela noite, veja, aí ela tirou todas as armaduras, parou toda, e ela sonhou com a minha mãe. Aí minha mãe só disse para ela, eu fui direto. E é exatamente isso, ela não fez para querer ir direto. Ela não fez, ela só ajudou as pessoas. É a essência boa, sim. Uma alma boa. Sim, né? E aí é aquilo, naturalmente, ela tá lá, tá hoje já lá no Grupo da Paz, do lado espiritual, ajudando, orientando, e aí é aquilo, eu parei e falei, é exatamente isso, eu pratico ou tento trabalhar exatamente isso. E aí a vida me oferece algumas possibilidades, que tá dentro de uma rádio, falando, se comunicando com as pessoas. E aí é aquilo que eu tenho essa possibilidade de falar, poxa vida, o que é que Jesus nos ensina? E aí você tem a possibilidade de parar e falar, poxa vida, eu preciso fazer mais, eu preciso... É aquilo que você disse, não somos eternos. Mas só que na hora que partir... Eu vou partir feliz com o que eu consegui, com as conquistas que eu fiz, com o bem que eu pratiquei. Sim. E sem querer nada em troca. Não adianta falar, mas você está pensando quando partir? Não, veja, eu tentei. Eu tentei fazer o meu melhor. Eu vou ser feliz porque eu ajudei as pessoas. Eu vou ser feliz porque eu batalhei para que as pessoas fossem felizes. Eu batalhei para que eu levasse uma mensagem de amor, para que o amor... E aí, a hora que a gente para e fala de novo do amor, as pessoas ficam muito naquela de o amor entre duas pessoas. Não, é o amor universal de Jesus. É aquele... É maior que isso. E nós somos tão abençoados, né, Damião? Sim, nós temos casa, nós temos trabalho, nós temos saúde. Então a gente tem que retribuir isso a Deus, que é o quê? Sim. Ajudando os outros. Ajudando os outros, exatamente. E é isso. E isso me leva a esse caminho, né? De, por exemplo... graças a Deus, eu não tenho esse pensamento, o que eu vou... Não, sabe, quando minha mãe fez a passagem, eu parei, tentei ajudá-la de todas as maneiras possíveis, fiz tudo que estava ao meu alcance, e parou. Quando chegou a hora, ela partiu e falou, ok, vamos lá, eu continuo trabalhando, me esforçando para colocar em prática o amor ao próximo, né? E é aquilo que eu falo, sou imperfeito, às vezes a gente pode, poxa vida, não acertar totalmente, mas me esforço para fazer o melhor, para que a gente possa conseguir, com a mensagem, aquilo, e aí você estando dentro da rádio, você tem uma força que é o microfone, então você tem ali uma possibilidade maior de falar, poxa vida, como exercitar o amor, como colocar isso em prática. E está comentando, está explicando, está falando para as pessoas, para que outras sementes possam nascer. Sim, e a gente vê no mundo, né, Damião, falando um pouco agora sobre espiritualidade, muitas coisas ruins acontecendo, né? Então vamos pegar o caso da violência contra a mulher. Tá muito alto, né? Não só violência, né? O abuso psicológico, a violência física e até o feminicídio acontecendo. Então eu acho que assim, o que nos fortalece é a gente ter um contato com a nossa espiritualidade. Buscar também esse lado. Porque tendo uma boa espiritualidade, você estando ligado ali, eu acho que o resto da sua vida vai fluir melhor. Então, não tô falando, então quem sofreu feminicídio não tinha espiritualidade. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a gente buscar a espiritualidade vai ajudar
nos nossos conflitos e principalmente nos relacionamentos e também nos amorosos, Sim, né? sim. Então, vai ajudar a gente a ter esse feeling de ver se um parceiro é violento, ver se esse parceiro... Porque existem sinais, né? Então, eu acho que a espiritualidade nos pauta e nos protege nesse sentido. Ah, mas eu tenho que ir no centro espírita? Não só no centro espírita. Você pode ir no centro espírita, como você citou, você ia na igreja católica, Sim. você se sentia bem, não se sentia? Sim, sim. Isso é importante. Sim. Na igreja evangélica, e aí dentro da evangélica tem várias linhas de igrejas, então tem a igreja mais quietinha, conservadora, que a pessoa tem afinidade. Tem a igreja pentecostal, que é mais barulhenta, e tem gente que gosta de adorar, enfim, cada um tem uma afinidade. Então, eu acho que isso que você está dizendo, né, que você citou da sua mãe, né, da passagem dela, é a sua fé também. Sim. Na espiritualidade, em saber, ela cumpriu o seu papel como minha mãe. Sim. E agora ela segue como uma irmã maior em Cristo. Sim. Na espiritualidade, né? Porque, veja, a hora que a gente fala de espiritualidade, é que você citou uma coisa que aí veio em mente, isso eu tenho até comentar com as pessoas. A vida me ofereceu uma possibilidade linda, maravilhosa. Foi durante a pandemia que eu me aproximei de uma amiga muito querida que mora na Espanha, Tatiana Benites. E aí a Tatiana, uma época, parou e no primeiro momento falei, não vou dar conta disso não. Mas depois ela parou e falou, vai dar, a gente vai arrumar um jeito, vai ser possível. Eu falei, então tá. Aí a gente começou a fazer uma sessão Pipoca Espiritual, que é um programa que hoje está na rádio, está na TV, tá no YouTube dela, da Tatiana Benites. Qual foi a ideia? A gente pegar filmes, vários filmes, o filme que está aí em cartaz, um filme que está falando de feminicídio, e você tem a possibilidade de trazer esse tema para a doutrina espírita, fazer uma reflexão sobre esse tema para a doutrina espírita. É um filme que de repente você para e fala, mas não teria nada, mas ele tem tudo, ele está falando, trazendo um tema que é de uma reflexão muito, muito importante. Então você fala, poxa vida, então vamos falar desses temas atuais, vamos falar do que está acontecendo, e aí a vida me ofereceu essa possibilidade, ela lá na Espanha e eu aqui no Brasil, e a gente faz um programa que é chamado Sessão Pipoca Espiritual, onde a gente traz esses temas, e esse tema do feminicídio, esse tema da violência contra a mulher, o quanto ele é atual e o quantos filmes que falam sobre ele. E você poder refletir e falar... Porque aí você consegue... e quantos gatilhos, e a gente até comenta quando a gente está fazendo a sessão pipoca, porque evitando dar alguns spoilers, porque pode provocar gatilhos justamente nas pessoas que estão acompanhando. E lembrando, o filme pode também gerar gatilhos você assistindo, mas é importante refletir, é importante saber que esses acontecimentos existem. Sim. Porque é aquilo, por mais que eu acredite, por mais que eu trabalhe, trabalhando o bem, o mundo está aí, o mundo está com os seus desafios, com as suas imperfeições, com as pessoas violentas. E você parar e falar, mas é importante quando você consegue falar aquilo que você disse e a gente poder refletir de, peraí, foi só um tapinha... mas pera um pouquinho, foi um empurrão, pera um pouquinho, isso dentro do lar, que você possa fazer com que as pessoas possam refletir e aí de novo um outro grande desafio, porque você fala, poxa vida, como é que você vai conviver dessa forma? Mas é aí de novo, né? Como é que você vai ter amigos para que você possam estar do teu lado para te ajudar se for o caso de uma separação? Quer dizer, são muitos os desafios. A rede de apoio, a rede de apoio. Para poder... Como conviver com tudo isso? Mas a partir do momento que você consegue estar trazendo, conversando e refletindo sobre temas tão atuais como esses, é da gente parar e falar, peraí, como a espiritualidade pode ajudar? E aí ela não tem religião. Isso. Ela não tem religião, ela tem... de novo, né? A maneira de você parar e falar, poxa vida, isso existe, como é que a gente pode colaborar com as pessoas? Porque a gente quer, o sonho é falar, acabar com tudo isso. A gente vai conseguir o quê? Pelo menos colaborar, ajudar, estar ao lado dessas pessoas que estão sofrendo nesses casos, desses você momentos. Citou esse programa, né, que você... dos filmes, comentários de filmes, tem muito programa na Boa Nova, né? Tem.
rádio e TV. E você que tá em casa, acessa aí o YouTube, né? É Portal Mundo Maior. .com.br, isso que tá ali. Aí lá tem todos os programas que vão em rádio e TV. E outro dia eu tava lá, eu queria assistir... Porque assim, à noite eu gosto muito de assistir YouTube. Então eu seleciono o que eu quero assistir. Sim. Então eu gosto muito de assuntos de ufologia, de espiritualidade, psicólogos, eu gosto desses temas. Então aí eu falei, hoje eu quero ouvir o Severino Celestino. Porque eu acho que ele é fantástico. Eu gosto muito dele. Porque ele fala da Bíblia com a interpretação da doutrina, né? Então eu fui lá na TV e tem uma playlist só dele. Então isso que é legal. Separar por temas. Então como que é feita essa produção hoje em dia lá na rádio de programação, de temas? Como que vocês pensam nos temas? Também trazer atualidade com a visão da doutrina. Como que é feito? Olha, são várias frentes, né? Na verdade, não tem uma regra, e ainda isso é bom. Porque, por exemplo, o Severino, que é um amigo querido, as pessoas produzem. Alguns têm esse lado de parar e falar, poxa vida, eu queria uns temas para poder abordar. Tá. Aí você para e pensa, olha, vamos falar desse tema, você passa os temas para a pessoa e ela vai desenvolver com a característica dela, com o tema dela, dentro da perspectiva dela. E você tem alguns que eu exemplo, que eu acabo produzindo, e aí você também busca. Então você tem várias frentes. Você tem uma equipe de produção que também às vezes dá sugestões ou às vezes produz alguns programas e fala, olha, vamos falar desse tema, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Tá. E as pessoas vão seguindo, vão sendo comunicadores, levando aquela mensagem. E tem alguns que trazem, olha, eu queria... E aí eles fazem, olha, eu quero falar desse tema, desse tema, desse tema. Tá. Então tem muitas frentes, não tem um caminho assim muito... E aí é bom, porque na verdade você consegue trabalhar mas chegar às pessoas de várias maneiras, né? Então o trabalho é muito gostoso, né? Por isso que eu falo, de novo, porque como eu tô lá há muito tempo, então eu paro e falo, tá, para mim é natural, ok, mas para algumas pessoas não. Então como é que isso tudo acontece? E é de uma forma assim, né? Eu trabalho todo, e essa é a grande vantagem, né? É um trabalho de time, é um trabalho de equipe, porque, na verdade, para que você possa... E aí as coisas vão acontecendo com todo um time. Então, um deles faz a produção e a apresentação. Aí um outro vai subir aquele programa para o YouTube. Um outro vai fazer a sinopse para que aquele programa possa estar chegando, tendo um texto, uma base de texto. Então, você vai tendo várias situações, várias pessoas dentro desse time, para que o time todo pare e fale, pronto, olha, o resultado final é esse que você comentou. Quando você chega ali numa busca, você fala, poxa vida, eu quero falar do Severino Celestino, você já encontra todo o material dele ali e fala, poxa vida, que prático. Mas esse é o resultado de um trabalho de time, de um trabalho que muitas pessoas que estão fazendo, muitas pessoas que vão... e cada um é aquilo, de novo, né? Uma coisa de novo que eu acredito, né? E às vezes as pessoas ficam buscando dentro da espiritualidade fazer algo grande, algo gigante. Às vezes você tem que fazer 10 visualizações. Se uma já... foi proveitoso, acabou. É isso. E nessa sua jornada, Damião, de 35 anos aí, de repórter também, né? Sim. Qual foi a entrevista e o entrevistado que mais te marcou aí na sua trajetória? Teve muita coisa muito legal, porque... algumas coisas que me marcaram muito, né? Quando eu peguei lá atrás, né? Era João Paulo e Daniel, estavam começando a carreira deles, a gente... a maneira que foi, né? Porque eu falei, eu ia gravar minha matéria pro rádio, e eu só tinha que gravar pro rádio, não queria muita coisa, e aí eles estavam era muito barulho, tinha muito barulho. Aí a assessora de imprensa parou e falou, vou arrumar um lugar bom para você gravar, você quer silêncio? Eu falei, quero. Aí ela foi no banheiro e falou, vem cá vocês vão entrar no banheiro, ele vai gravar. Eu falei, gente, que 10. Sim, eu parei e falei, eu acho que é aquilo, pro próprio parar e falar, mas eu só estava querendo um lugar silencioso para eu poder gravar. Encontrei e gravei minutinhos ali, 3 minutinhos, gravou, acabou. Olha só. Isso para mim pegou muito, né? Ter a possibilidade em vários momentos, como aconteceram, de entrevistar o Divaldo Pereira Franco,
a cada momento que ele estava em São Paulo, de ouvi-lo, de pedir a ele uma mensagem. Recente, quando você citou o Severino, que eu estava gravando com o Severino, e aí, de novo, né, a espiritualidade me oferecendo a possibilidade de conhecer o Álvaro Mordecai, que eu não conhecia, e falar, gente, que bacana isso. Então você tem... A vida foi me oferecendo muitas possibilidades maravilhosas de eu parar e falar, poxa vida, que bacana ter essa possibilidade de estar conhecendo tantas e tantas pessoas. Então é o que eu falo, são muitas coisas. Quando do lançamento da Turma da Mônica com o Maurício de Souza, ter a possibilidade de estar ali conversando, estar levando a fala do Maurício de Souza para a Rádio Boa Nova. Luiz Rivas, né? O que Rivas, fez o projeto, desenhos, os desenhos, né? do trabalho. Então, e aí você vai conhecendo, né? Você vê quantas portas vão se abrindo, quantas oportunidades vão se abrindo, né? Sim. Aí eu não consigo parar e falar, teve uma que... Foram muitas, né? Graças a Deus, que bom, né? Eu tenho muito boas lembranças e ainda muitas recentes, né? Que você vai fazendo e fala... Você vai conhecendo pessoas que fazem trabalhos significativos, importantes, e a gente para e fala, estou dando vazão, abrindo espaço. E aí aquilo que eu paro, né, Mariana, de parar e falar, poxa vida, a vida me oferece essas pequenas possibilidades, né? E aí foram eu fui lembrando de algumas, é o que eu falei, que essa lá atrás me marcou lá atrás. Foram muitas coisas, né? Foram muitas entrevistas. O Chico você não chegou a entrevistar. Chico eu não cheguei. Mas chegou a ir lá. Não, Chico não, porque quando na época eu tentei, eu me lembro bem que eu parei e falei com o Jeter, vamos fazer alguma coisa? E ele, não, o Chico tá muito doente, não vamos forçar essa coisa agora não. Eu falei, então tá. Eu até me lembro muito bem disso, que eu perguntei para eles se poderíamos fazer. E ele, não vamos. Falei, então tá. Então eu respeito. Eu tive oportunidade com o Divaldo, cada vez que ele vinha a São Paulo, eu consegui ter um pouco mais de contato com o Divaldo, porque é bem aquilo, cada vez que ele vinha para fazer alguma coisa, eu estava ali, representando a rádio, conversando. Sim. E esses a gente pode chamá-los de missionários, né? Chico, Divaldo, eles não tinham tempo, né, Damião? Porque a vida deles era 100% focada ali no trabalho que eles desenvolviam. Então também o tempo deles era muito escasso, né? Sim, mas e aí aquilo que a gente acaba percebendo, né? Como de repente eles aproveitaram as oportunidades de levar a mensagem. Sim. E isso o Chico fez brilhantemente, Divaldo também fez brilhantemente, de levar a mensagem, de levar a palavra e falar, olha, essa é a mensagem do bem, essa é a proposta, né? Então... Você sabe que até hoje eu assisto pelo YouTube o Pinga Fogo com Chico. Preto e branco o programa, só que assim, é muito sensacional. Sim. Ele ali, ele respondendo as perguntas, e o respeito dos entrevistadores para com o Chico também, foi muito legal mesmo. E ali mudou, né? Ali, eram os anos 70, quando isso aconteceu, foi uma guinada gigante, porque, por exemplo, e até hoje as pessoas de todas as religiões respeitam muito o Chico Xavier pelo homem que ele era, justamente pelas atitudes dele. Sim. As pessoas podem até não entender ou não concordarem com a doutrina espírita, mas respeitam o Chico. E ele aquele programa conseguiu fazer uma mudança de chave para dentro da doutrina espírita, porque foi aí que, de repente, muitos centros começaram a ser respeitados, criados. O trabalho, as pessoas pararam e falaram, poxa vida, a partir dali elas podiam dizer, eu sou espírita, porque às vezes a pessoa tinha até então receio sabe, de novo aquelas histórias, né, pela intolerância religiosa, às vezes as pessoas não podiam dizer da sua religião. Sim. Poxa vida, sabe, é só aquilo que você acredita. E hoje em dia ainda tem muito isso, né, Damião? Da intolerância religiosa. Sim. Com o espiritismo, com religiões afro, né, a Umbanda, o Candomblé, enfim. Infelizmente. E engraçado, né? Estudando, eu gosto muito de estudar e ler sobre religiões. E sobre a Umbanda. A Umbanda ela é uma religião brasileira.
né? Muita gente acha que não, que ela é africana. Não, ela é brasileira. E ela foi... Você sabe a fundação da Umbanda, Damil, que eu tava lendo? Muito interessante. Eu esqueci o nome da pessoa. Mas a família era espírita. A família dessa pessoa que fundou a Umbanda, né? E ele começou a ter alguns distúrbios mediúnicos, conflitos ali. E aí ele foi pra onde? A família levou ele pra um centro espírita, Mesa Branca, né? Que antigamente chamavam de Mesa Branca. Então ele chegou lá no centro e se comunicou por ele um espírito de um índio, de um caboclo. E aí o caboclo falou, olha, eu sou o caboclo e eu estou com esse cavalo aqui e ele vai começar um novo trabalho assim, 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 assim. Então deu todas as diretrizes do que ele tinha que fazer. Foi aí que nasceu a Umbanda. Quer dizer, dentro do Kardec. O finalzinho que você contou, eu conheço um pouquinho diferente, porque o finalzinho contam que depois que ele até assumiu essa postura desse caboclo, o chefe dirigente do Centro Espírita disse, aqui não. Ah, tá. Aqui você não vai fazer isso. Entendi. Aí, peraí. Ele teve que sair. Ele saiu e aí a Umbanda nasceu. Entendi. Porque, veja, de novo, essa intolerância até dentro de um centro espírita, mas é para mostrar como somos imperfeitos, Mariana. Somos imperfeitos, erramos. Sim. E ele errou ali, porque... Não, exatamente essa história, só o finalzinho que ele é acrescentado disso. Tá. Ele não conseguiu dar sequência dessas manifestações dentro do centro espírita, e aí criou-se uma Umbanda. Pronto! Entendi. E aí lá conseguiu-se dar sequência, fazer o trabalho... E é um trabalho de amor, todos os trabalhos de religião, de dentro de espiritualidade, é um trabalho de amor. Com certeza. É um trabalho de amor. Tem que ser respeitado a fé de cada um. Sim. Né? A maneira como você exerce a sua fé, a sua religiosidade, eu acho que tem que ser respeitado. Como que eu vou falar para você que você tem que acreditar em algo que você veio de uma cultura diferente, teve uma educação diferente? Como que você, por exemplo, tem um trabalho, uma pessoa me falou que evangelização dos índios. Então vai lá, dá uma Bíblia pro índio. Só que o índio, ele vem de uma cultura do quê? Ancestralidade, conversar com os espíritos lá da natureza, enfim. Como que você vai colocar isso na cabeça dele? Se ele vem dessa essência espiritualista ali. É espiritualista, né? Então é muito difícil, porque tem a ver com as nossas crenças, com a maneira como a gente foi criado, educado. É bem complexo, né? Não, e o duro, por exemplo, né? De repente aquilo que você fala, com toda essa pureza, né, do índio, aí você querer impor uma parte que para ele... Não sei se vai fazer sentido. E, na verdade, e de novo, impondo. Isso. Não tem que impor nada. Você pode oferecer. De novo, é aquilo. Você pode oferecer, você pode fazer. E é esse um pouco essa parte. Por isso que me dá muita alegria quando você faz o rádio. Porque o rádio você leva a mensagem. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Onde ela quiser, onde ela vai chegar, onde quiser. Sem impor, sem dizer para a pessoa: olha, você tem que acreditar dessa forma. Não sei se é assim, né? De repente você impor e falar, poxa vida, é aquilo que, por exemplo, quando eu falo, né? Quando eu tenho nessa linha, né, da Tatiana Benítez, mesmo que está lá na Espanha, e ela vive na Europa, e na Europa, por exemplo, as pessoas não gostam de religião. Tá. Elas não gostam de religião. Por quê? Porque a religião teve cruzadas, fez tanto mal a tantas e tantas pessoas... que as pessoas falam, não quero religião de novo. De novo essa história com religião. Não, mas se você leva a espiritualidade, as pessoas param e falam, pô, isso me interessa. Isso me interessa, não a religião. Religião, às vezes você para e fala, poxa vida, pra quê? E a gente para entender, eu hoje consigo ter muito essa visão, é de que dentro da nossa pequenez, às vezes as religiões nos ajudam nessa transição, nesse caminhar, do nosso caminhar. Mas aí, de novo, a gente não pode estar exagerando, não pode estar tendo aquilo que... As chagas da humanidade, o orgulho... porque você parar e falar, quando você botar um orgulho na frente, aí acabou, diminui muito a força do trabalho, do bem. Sim. E, nossa, veio
Você foi falando e a minha cabeça aqui pensando. E o cinema, né, Damião? Sim. Como o cinema pode levar uma palavra positiva também a tantas pessoas. Você pega o filme dos espíritos, que até foi gravado nas Casas André Luiz, Sim, né? sim. Que vocês fizeram uma grande produção. E que é um filme da Mundo Maior Filmes, né? Sim. É um exemplo, né? Mas veja, o cinema, esse é o do André Marosso, a direção foi do André Marosso, e o filme dos Espíritos é bem uma proposta de levar as pessoas à reflexão. E, de novo, ali também, né, a importância do livro, das pessoas que pensam e falam, poxa vida, a vida continua, gente. Essa parte que a gente para e fala, o tirar a vida não resolve, não vai resolver o teu problema, não vai resolver o problema. Na verdade, vai agravar, mas porque de repente você vai bloquear uma série de situações que poderiam ser melhores. Mas aí eu vou me lembrar até de André Trigueiro também, porque o André, uma vez comentando, né, o André, quando a gente pegou uma situação dessas, ele falou, uma vez teve uma reunião espírita e uma pessoa que tinha cometido suicídio apareceu na reunião. Aí todo mundo olhou e falou, como assim? Ele cometeu suicídio. De novo, cada caso é um caso, nem nos cabe nenhum julgamento sobre isso. Mas ainda falando do cinema, o cinema eu acho uma das portas lindas e maravilhosas. Exemplo, pega um exemplo prático. Os livros da série André Luiz, os livros da FEB, eles chegaram a 50 mil exemplares. Veja, o primeiro fim de semana de Nosso Lar levou 50 mil pessoas ao cinema. O primeiro fim de semana. Você demorou não sei quantos anos para fazer não sei quantas impressões de livro para você levar num fim de semana o mesmo tamanho. Então é muito expressivo isso, é muito expressivo. A hora que você lembra desse filme do André Marosso, porque foi um bom momento, é muito lindo. Aí eu vou me lembrar do filme de Bezerra de Menezes, eu vou me lembrar do Arigó. Tem um monte, né? E hoje você tem o próprio filme do próprio Wagner, que é o Kardec. Então, Sim. você tem hoje um universo que não existia até então. Até então, o primeiro, o único filme que tinha era o Joelma, que tinha a participação do Chico e também com história, né? Tá. Eu tive a possibilidade de conversar com o diretor ali e ele parou e falou, quando ele foi filmar o Chico Xavier, ele foi lá e foi pedir autorização, o Chico falou, tudo bem, pode filmar. Aí eles, aquelas coisas de cinema. Atenção, luzes, câmera, ação! E o Chico parou, vem cá, pois não. Apaga as luzes, por favor. Como é? As luzes me atrapalham. Apaga todas as luzes. Aí ele foi lá e falou, o Chico falou que as luzes atrapalham ele. Pode apagar tudo. O rapaz estava filmando, falou, eu não vou perder tempo então de filmar. Porque vai filmar no escuro, vai fazer pra quê? Aí ele falou, mas eu vou filmar assim mesmo. Ele falou pra mim que podia filmar. Ele filmou no escuro. O filme está hoje, até se você pegar o Joelma e ver o Chico, você vai ver o Chico filmado no escuro. E a imagem claríssima. A iluminação do Chico era suficiente. Olha só. Isso é uma coisa linda, que você parar e falar, onde está esse filme Joelma? Se você for procurar na internet, vai procurar no filme lá, você vai ver o Chico. Ele foi filmado no escuro. Olha só. Portanto que o técnico, ele saiu, não falou, não vou fazer isso. Quem filmou foi o diretor, ele falou que podia filmar, eu vou filmar. Eu tô aqui, eu acreditando, vou filmar. Eu vou ver, e se você vê o filme, você fala, como assim, gente? Foi filmado no escuro. Então, são muitos os detalhes. Esse, na verdade, foi o primeiro filme que teve como pano de fundo, falando do Joelma, tinha a participação do Chico. Depois de lá, só foi aparecer o filme do Bezerra, muitos e muitos anos depois. E hoje não, hoje você tem uma biografia de filmes, né? Com filmes de E a Vida Continua, você tem muitas coisas de filme. Sim. E sempre levando as pessoas uma mensagem de esperança, de amor. Sim. Aí caiu naquilo, né? Na verdade, por isso que eu falei, e a vida me ofereceu esses presentes. Hoje fazer uma sessão Pipoca Espiritual, onde a gente pode abordar, falar de filmes. Legal, né? Aí eu olho e falo, gente, que maneira, né? De poder estar realizando as coisas. Também né? tem filmes que não são espíritas,
mas que tem um contexto de espiritualidade que acho que a ideia de vocês é trazer exatamente, isso, né? Exatamente. Extrair a essência boa daquilo, Porque aí você pega um filme que pode não ter nada de espírito, não tem a proposta espírita, não é um filme espírita. Porém, quando eles abordam um tema, como a gente falou hoje aqui do programa, o feminicídio, a gente pode abordar a partir daí, a gente pode trazer uma reflexão. Sabe, o que a doutrina nos fala sobre o feminicídio, sobre... Aqui está lá, no Livro dos Espíritos está lá, Kardec parando e perguntando, mas a mulher é mais fraca, como é que pode? Então o homem tem que... Veja, foi criado mais fraca para que os dois possam juntos crescerem, juntos se fortalecerem, e não para um querer derrubar o outro, Sim. não para o homem achar que tem que, já que é mais forte, querer bater na mulher. Não é essa a proposta? E a gente tá falando biologicamente, né? A gente tá falando do corpo físico mesmo, diferente. Sim. Nesse sentido. Que eu acho que o papel do homem é provedor nesse sentido. Do cuidado, né? De somar, né? Sim. É o que você falou, E aí, quando você vê que essa proposta existe, então, lembrar esses temas... Quando você pega um filme que não tem... Você fala, mas esse filme não é filme espírita. Não é mesmo. Mas a gente, de lá, a gente conseguiu buscar uma essência de falar, vamos refletir a partir daí, nessa situação. Então, e são muitos os temas, E a gente pode pegar um exemplo dos Amigos da Luz, né, Damião? Sim. E com humor, eles falam de assuntos... Sérios. Muito sérios, né? E quantas pessoas eles não devem ter atingido pelo YouTube, pelas redes sociais? Sim. O trabalho deles é fantástico. Fantástico. Né? O Fábio de Luca ali fez uma coisa maravilhosa com leveza. Porque é outra situação que muitas vezes, até dentro da doutrina espírita, as pessoas param. Mas pode falar com humor? Pode. Podemos. Sim. Não precisa ser uma coisa sisuda. Isso. Não precisa ser rígido. Você, com humor, você pode conquistar muitos corações e elucidando, trazendo, de novo, não é impondo nada, trazendo para a reflexão. Exatamente. Trazendo para a reflexão. Você pode refletir sobre o tema, é essa a oportunidade. Legal. Muito bom, muito bom. E a gente pegando... Tem um filme, agora eu esqueci se é o filme do Chico, se é o filme Chico Xavier, que fala do programa Pinga Fogo, dos bastidores. Sim, o filme Chico Xavier, que foi baseado no livro do Marcel Souto Maior. Isso. E ali ele explica os bastidores do Pinga Fogo, é esse, né? Isso. Que a mãe tá querendo uma psicografia do filho, inclusive ela já recebeu, eu esqueci o nome dela. Torlone. Isso. Então na verdade, ela teve de verdade ali, foi difícil. Foi uma história real. Porque, na verdade, ela também tinha perdido um filho, então teve uma coisa meio complicada ali. Pra atriz interpretar o personagem, né? Ah, entendi. Ó, eu não sabia disso. Olha aí. Então, foi muito complicado, foi muito bonito, porque, por exemplo, aquele filme foi baseado no Marcel Souto Maior. Eu tive a grata oportunidade de entrevistar o Marcel e aí ele contar, né, que de repente, quando ele foi conversar com o Chico a primeira vez lá, ele parou e ele não entendeu nada, porque ele começou a chorar, ele falou, de onde vem isso, gente? E o mais bonito, né? O Marcel escreveu todos os livros, escreveu a biografia do Chico, ele leu, então veja, escreveu a biografia do Chico, ele leu todas as obras de Kardec, ele leu toda a revista espírita, e ele não é espírita. Porque aí é que precisa... Ele é um jornalista. Ele é jornalista, ele falou, e quantas pessoas, às vezes os espíritas ali não leram toda a revista espírita, tanto que o próprio Marcel, quando ele parou e falou, exemplo, existe uma frase no túmulo de Kardec, que todo mundo, porque Kardec escreveu, aquela frase é de Goethe. A frase que está no túmulo de Kardec é de Goethe. Então você fala, mas como assim? Aí um dia eu perguntei pro Marcel, mas você escreveu um livro e falou que aquela frase é de Goethe, onde está isso? Está na revista Espírita, o Kardec que escreveu. Ah, tá. Só que aí você vê, as pessoas não têm conhecimento. A frase que está lá no túmulo não é do Kardec. Tá. Não é do Kardec. E uma curiosidade, o Marcel faz aniversário no mesmo dia do Chico. Do Chico, exatamente. E o mesmo dia do meu pai. Dia 2 de abril.
Eu li a biografia que ele escreveu de Kardec, que assim, é um livro muito bom. Sim, é um sim, livro muito sim, legal sim. que ele E escreveu. nesse livro que ele relata que a frase que está lá no túmulo não é do Kardec. Agora, é uma frase que explica, fala muito, né? Nascer, renascer, ainda, quer dizer... então, Tal é a lei, né? tal é a lei. Só que você fala, nossa, quem que escreveu isso? Goethe. E aí ele, o Kardec, deu o nome do livro, de onde estava, tudo direitinho, está na Revista Espírita. Tá. E aí as pessoas aqui não conhecem, né? O Marcel, ele é um grande estudioso, Sim, né? sim. Uma pessoa extremamente inteligente e conseguiu sintetizar tudo ali naquela biografia. Não li a do Chico, eu vou ler. A do Chico Agora também é você muito falou, bonita, sim, me né? Do despertou Chico, interesse. do Chico é muito bonita porque ele também ele conta, de novo, o lado muito jornalístico do trabalho importante que o Chico tinha a realizar, quando muitas pessoas não acreditavam. E algumas coisas de bastidores da época do Chico que foram para o filme, que foram para o livro que o Marcel trouxe também, que foi aquela entrevista que foi feita quando... E, de novo, o próprio Chico ali, né? Uhum. Foi se deixar se fotografar dentro de uma banheira, achando que aquilo era para o exterior. E aí você para... E aí o lindo dessa história, né? Que o repórter que estavam fazendo toda a reportagem, rindo, que eles enganaram Chico Xavier. Nós enganamos o Chico. Chico não é tudo isso, não é tudo isso. Só que eles escreveram e a revista saiu publicada dizendo isso. Só que assim que eles publicaram a revista, um deles achou o livro e falou, você viu o livro que o Chico deu pra gente? Tá largado lá, pega o livro. Abre a primeira página. Estava o livro dedicado a Jean Manzon e ao outro jornalista do Rio de Janeiro. Que era o nome real dele. O nome real deles. Quer dizer, o Emmanuel deu o livro, quer dizer, eles receberam. Aí você fala, então nós não enganamos o cara. Nós não enganamos o cara. Ele que nos enganou. E aí, só que detalhe, aí já tinha saído a revista, mas não era o objetivo não era não permitir a revista, não. Sim. É o que aconteceu quando Kardec também teve os livros incendiados Na Espanha. Não era para... Deixa acontecer, deixa. Isso, na verdade, deu um boom, porque Sim. todo mundo quis ler. Sim. Ué, porque estão queimando, quero ler. E aí, você vê, aí também, depois do Chico ter feito ali aquela revista, depois, para todo mundo parar e falar, mas o que é isso? O que está acontecendo? E o Davi Nasser, que foi o repórter na época, eles fizeram. E o filme relatou muito bem essa história, que na verdade ela vem baseada no livro. Sim. Ela está baseada no livro, na biografia do Chico, que o Marcel escreveu. E nesse filme também fala do caso do menino que estava brincando com um amigo e que a arma disparou. Sim. E o menino foi preso porque achavam que ele tinha atirado no amigo. E aí, por meio da psicografia do Chico, ele explicou, foi um acidente. Sim, e aí o juiz que estava julgando, levou em consideração a psicografia do Chico e absolveu o menino. Então, olha só. Não, olha a profundidade disso. Mas por isso é bonito quando você pega a biografia do Chico. Eu tive, essa hora que você fala de entrevistas, né? Você vai lembrando de tantos. Marcel é um outro assim que eu adoro muito, né? Quando eu tenho a possibilidade de conversar com ele. É um papo muito gostoso, né? Porque... E é isso, né? E ele relatou, ele foi contando todas essas histórias. Por isso que quando foi fazer o filme... E aí, ali no filme também teve uma parte, né? Que, de repente, foi tirado um pouco dentro da doutrina. O Marcel, então, não era espírita. O diretor do filme não era espírita. E estavam contando a vida do Chico. E ficou muito bonito. Porque a história é muito bonita, sabe? Então, E detalhe, né? O próprio Chico Xavier tinha muito bom humor. E o filme mostra aquela história do avião que ele vivia contando e que ele conta no Pinga Fogo. Sim. Ele conta no Pinga Fogo. É a história do avião de parar e falar... Morra com educação. Morra com educação. Poxa vida. Sabe? Mas tá vendo aquilo que a gente falou aqui durante a hora que você lembrou do Amigos da Luz? A gente vai lembrar do Chico que também tinha bom humor. Sabe? Agora... E aí, às vezes, as pessoas querem ser muito sisudas e não precisa. Sim.
Damião, já chegamos aí mais de 1 hora de papo, hein? Olha só como fluiu, hein? Ficaríamos aqui mais uma hora. Conversei, muita história para contar, muita história. Eu imagino que você tenha muita história boa para contar e parabéns pelo seu trabalho, pelos seus mais de 30 anos de carreira aí como radialista, como um profissional muito respeitado. Todo o conteúdo que vocês produzem lá na rádio, na TV, eu acho que é de uma importância tremenda, é um trabalho muito importante. E por trás desse trabalho que também ajuda muito as casas André Luiz, né? Sim, a gente sim, não pode sem esquecer, dúvida, né? Sim. E eu acho que, olha, você que tá aí, vai lá no YouTube, Portal Mundo Maior, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, pesquisa os conteúdos deles, que é muito, muito, muito bom. Você que às vezes tá em casa, não sabe o que assistir, vai lá, vê uma entrevista, vê um programa falando de filmes com o contexto da espiritualidade. Damião, deixa um recado aí pro pessoal que tá em casa. Sei lá, fala algo sobre espiritualidade e fé. Pra você, o que é fé e espiritualidade? Olha, para mim, fé e espiritualidade é o caminhar na prática do bem. Eu acredito muito nisso, eu vivencio isso, me esforço para poder estar fazendo isso. E acredito, né, numa hora que a gente está falamos tanto do Chico, eu acredito e acho uma das frases mais lindas do Chico, que é: não dá para voltar atrás e fazer um novo começo. Não dá. A gente não vai conseguir fazer, olha, o que erramos, aquilo que não foi bem feito, não dá para refazer. Mas qualquer um de nós, eu, você, qualquer um de nós, você que está nos acompanhando, qualquer um de nós, pode, a partir de agora, fazer diferente e ter um fim diferente. Esse convite a viver plenamente a fé, a acreditar, sabe, que dias melhores virão, acreditar que a fé remove montanhas, sabe, que a fé, a tua fé, te curou. A tua fé, você acreditar. Sabe, foi Jesus quem falou isso. A tua fé te curou, então você tem que acreditar. Então, e a espiritualidade presente no nosso dia a dia. Mas eu acredito, por isso que eu falo, de uma frase que para mim é uma bênção, né? Não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e ter um novo fim. É um convite a que possamos viver plenamente e acreditando em dias melhores. Perfeito, Damião. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão. Por disponibilizar seu tempo aí, a sua agenda, eu sei que é bem corrido, mas você disponibilizou aí. E ó, vou abusar de você aí com contatos para você me ajudar. Sim, para trazer pessoas aqui para sim. falar coisas tão boas aqui como você falou pra gente, para quem tá ouvindo, né? E muito obrigada por você ter vindo. E só uma coisinha. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Leonardo, que está lá na técnica nos assessorando. E se inscreva no canal, acesse as nossas redes, dá um pulo aí, dá um Google, Portal Mundo Maior, TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, para você acompanhar também os conteúdos desses colegas e amigos. Um beijo, um abraço e até o próximo programa. Tchau!